8h30 agora, a gente vai começar a falar sobre esse último temperamento dos 4 estudados aqui durante essas 2 semanas no tema do programa Paz no Lar. Hoje a gente fala sobre o temperamento fleumático, o último temperamento a ser tratado e também um dos temperamentos mais sociáveis, mais agradáveis, mais passivos e do tipo de gente com quem se gosta de fazer amizade, com quem se gosta de estar. Já falamos aqui inicialmente sobre o temperamento sanguíneo, depois nós falamos sobre o colérico, depois nós falamos a respeito do melancólico e hoje a gente fala sobre o fleumático, cujo nome significa sem emoção, ou pelo menos aparente falta de emoção. Gente de temperamento introvertido, assim como também o melancólico, pessoas que são mais discretas, mais reservadas, mas que também ao mesmo tempo são gente muito confiável. Nós temos estudado Gálatas capítulo 5 e verso 22 como sendo a base para a nossa discussão durante esse período de tempo em que o fruto do Espírito ele vai se dividir em 9. E a gente vai ter amor, gozo, longanimidade, bondade, temperança, né, que é o domínio próprio, e tantos outros frutos que vão aparecer como um meio de dominar esse nosso comportamento externo, que é uma resposta interna aos estímulos que nós recebemos ao nosso redor. Estamos falando hoje, ou vamos falar hoje, sobre o humor fleumático, um comportamento que vai dirigir-se a partir da fleuma, que é segundo Hipócrates aqui, um fluido que, sendo produzido com o chamado excesso, né, conforme a sua teoria dos temperamentos, a sua teoria humoral, esse fluido vai tornar essa pessoa uma pessoa mais tranquila, mais parada, com menos disponibilidade para a ação. E assim como os demais temperamentos, nós temos pontos positivos e pontos também a serem trabalhados em uma pessoa cujo temperamento predominante é o temperamento fleumático. Primeiro, de forma positiva, nós temos na vida de uma pessoa fleumática a tendência à simpatia. O fleumático normalmente é uma pessoa muito simpática, muito agradável, muito interessante, uma pessoa que não tira de você o prazer de estar com ela, uma pessoa que você percebe que não busca numa ação própria algum tipo de prejuízo em relação a você, apesar de o fleumático ter essa fama de ser uma pessoa fria, é uma pessoa que se relaciona muito bem com as demais pessoas que estão ao seu redor. É uma pessoa muito simpática. Então, raramente, se você se aproxima de uma pessoa fleumática e tenta conversar com essa pessoa, raramente essa pessoa vai ser indiferente ao seu sorriso, vai ser indiferente à sua chamada de atenção em relação a ela. Também é uma pessoa muito responsável. Ela preza pelos compromissos que faz. Então, se ela assume um compromisso de responsabilidade com você, você pode ficar muito tranquilo em relação à pessoa fleumática, que se a sua tendência não fugir à regra, se o seu caráter de algum modo não foi deformado diante do meio onde essa pessoa foi criada, ela terá a tendência a ser muito responsável com os seus compromissos. Compromisso de pagamento, compromisso de horário, compromisso com a palavra, mesmo que às vezes ela seja prejudicada por assumir com tanta gravidade o seu compromisso, ela vai fazer de tudo para poder cumprir
aquilo que ela ou te prometeu ou que assumiu com você como sendo um trato, como sendo um acordo. Também é uma pessoa muito eficiente, apesar de fazer o trabalho da forma mais vagarosa possível, porque o fleumático é aquele que vai trabalhar com menos pressa, com menos ação. Ela vai trabalhar com um certo cuidado, com uma certa vagareza, mas ela vai ser muito eficiente naquilo que ela faz, porque também está muito atenta aos detalhes, porque também ela é muito prática, ela não vai fazer rodeios naquilo que está fazendo, ela vai diretamente ao ponto principal. Por isso há uma grande eficiência. Então, normalmente, o fleumático não vai desperdiçar energia, enquanto outros temperamentos, às vezes, vão buscar vários caminhos, né, para se resolver uma questão. O fleumático vai devagarinho, direto ao ponto, e chega lá e resolve a questão. Por isso, o fleumático é uma pessoa também muito eficiente. Assim como o melancólico, o fleumático também é uma pessoa muito conservadora. Ela preza pelos marcos antigos, ela preza pela história da sua família, pela história da sua vida. Ela preza por aquilo que é tradicional, ela preza pelas coisas do seu passado, ela preza por uma vida de rotina. Ela não está disposta nem aberta demasiadamente para as novidades. Se for para preferir, ela vai preferir estar ali o tempo inteiro naquilo que já é conhecido. Então, arriscar não é para o fleumático. Buscar inovação e novidade não é para o fleumático. Ele prefere ficar na dele ali, onde ele sabe que está tudo legal, que está tudo bem. Então, para que arriscar, né? Essa é um bom pensamento por parte do fleumático que gosta daquilo que é conservador, daquilo que é conhecido. Uma outra qualidade que o fleumático vai ter é a calma. Então, com muita raridade, você vai ver um fleumático em um estado explosivo de nervos, a menos que alguma coisa não esteja muito bem com a sua emoção. O natural, o comum, a inclinação e a tendência fleumática é a da calma. É um tipo de fogão que vai esquentar, mas esquenta muito lentamente. Então, diferente do seu par opositor ou opositivo, que é o colérico, fleumático raramente vai responder explosivamente às influências externas, né? Às coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então, normalmente, o fleumático é aquela pessoa que tem uma certa cara de paisagem, tanto quando recebe um bom presente, quanto quando recebe uma notícia negativa. Então, o olhar vai ser praticamente o mesmo, né? Cara de paisagem. Se existe um bom presente chegando em suas mãos, você não vai ver um demasiado euforismo por parte do fleumático. Mas também quando uma notícia ruim chega, você também não vai ver aquela reação gritante por parte do fleumático, porque normalmente a sua reação é uma reação calma, é uma reação também muito equilibrada. Então, isso também vai conduzi-lo a não tomar decisões precipitadas, a não dar respostas precipitadas, a não se dirigir de forma precipitada. Muitas vezes ele nem vai atender à proposta que chega, exatamente por conta da sua condição de calma, de equilíbrio diante de certas circunstâncias na vida. Então, no meio de uma briga, no meio de discussão, no meio de uma guerra, no meio de um determinado problema que está acontecendo, quem sabe, dentro do seu familiar ou dentro de uma empresa, o fleumático vai se manter equilibrado, nem para o lado de lá, nem para o lado de cá. Ele vai
tender-se ao meio termo, exatamente por conta da sua indisposição pelas brigas, pelas batalhas, pelo desgaste. Ele prisma pela economia de energia. O fleumático também é uma pessoa muito bem-humorada, apesar de não ser cheio de graças, como normalmente é o sanguíneo, e não ter aquele humor meio... qual é a expressão que eu vou usar aqui para não ser politicamente incorreto? Aquele humor maldoso, como é o humor muitas vezes do melancólico ou do colérico também, é uma pessoa sarcástica, do tipo que faz uma piada super engraçada e ela não ri, ele não ri. As pessoas ao seu redor vão rir. Isso acontece às vezes muito no fundo de sala de aula, por exemplo, em que uma pessoa fleumática está ali e de repente uma professora diz alguma coisa e essa pessoa fleumática dá aquela sacada naquilo que se diz alguma coisa em relação àquilo que foi dito e todo mundo explode de rir na sala de aula e a pessoa fleumática vai se manter ali com aquele olhar de paisagem, como se não soubesse de nada, como se nada fosse com ela. É uma pessoa bastante cínica, é uma pessoa que tem um humor bastante sarcástico, é muito agudo, muito perspicaz em certas coisas que estão sendo ditas ali ao seu redor. Por isso que ele tem um humor bastante afinado assim, né? Então é aquele tipo de pessoa que consegue criar uma metáfora do nada, que consegue relacionar alguma coisa a uma palavra que a pessoa ouviu ou alguma cena que ela viu, ela consegue fazer uma relação de humor com uma coisa dessa que supera inclusive a capacidade do sanguíneo de fazer graça. Então, o fleumático, apesar dessa sua aparente lentidão, aparente e desta calma toda, mas ele tem uma habilidade muito grande com o humor, que é o humor sarcástico, né? O humor irônico, que é a chamada agudeza em poder relacionar as coisas e as palavras e as ações com algo bastante engraçado. É também um sujeito muito organizado. Todas as coisinhas no seu devido lugar, os horários que são estabelecidos para se fazer determinadas ações, um comportamento que normalmente não vai fugir à sua regra, né, à sua metodologia. Normalmente é uma pessoa bastante sistemática em suas produções, em suas realizações, porque vai estar sempre em um processo de organização a sua vida. Então, raramente o fleumático, não obstante ao fato de ser lento, raramente ele vai estar ou ela vai estar enrolada em alguma coisa, exatamente por causa da sua organização. Vai saber onde é que está a chave, onde é que está a carteira, onde é que foi colocado determinado produto, porque vai estar sempre naqueles lugares onde comumente, normalmente, essa pessoa deixa. Uma outra qualidade também do fleumático é que ele é um pacificador e também um reconciliador. Então, em uma situação de guerra, ele consegue ser pacificador. Ele consegue ouvir os dois lados e consegue, argumentando ou agindo, não colocar fogo naquela lenha, não aumentar aquele problema, pelo contrário. Quando uma situação de fofoca chega no fleumático, normalmente para por ali. O problema para por ali. Quando a outra parte também chega trazendo para ele algo que a contrariou, esse problema também normalmente se resolve por ali. Porque o fleumático é pacificador. Enquanto alguns outros temperamentos, como o melancólico, por exemplo, às vezes toma parte em uma determinada situação por ter ouvido uma versão
de uma pessoa e toma aversão a outra, ou o colérico que às vezes quer ir logo tomar uma atitude porque seu amigo foi ferido, ou o sanguíneo também, que às vezes destemperadamente quer ir logo falar um monte de coisa e aumentar ainda mais o fogo que já está aceso no coração daquela pessoa, exatamente por defender aquela pessoa que é sua amiga. O fleumático vai fazer o contrário. Ela não vai tomar partido e normalmente vai acabar com aquele fogo, vai jogar água naquele fogo, produzindo pacificação ali. E também é reconciliador, né? Além de pacificar, ele vai procurar também unir as partes, né? As partes que começaram a guerra, mas acabaram a guerra, nem sempre podem estar pacificadas, mas muitas vezes não estão conciliadas ou reconciliadas. E o fleumático gosta muito de reconciliar as partes que brigaram, as partes que entraram em guerra. É uma das mais excelentes qualidades do fleumático, inclusive é o que o Evangelho propõe para a gente como comportamento, né? Um dos frutos do Espírito, que é a paz, de você olhar para uma situação de guerra e produzir nessa situação de guerra um espírito de paz. É o que o Evangelho vai nos ensinar, inclusive, em como a gente age em contrapartida às ações daqueles que se fazem nossos inimigos. O fleumático tem esta qualidade extraordinária de, além de pacificar, também conciliar. Ele também é zeloso e é preciso. Eu disse, né, que ele é muito prático. Então, assim, por ser prático, ele vai exatamente no lugar onde deveria ir, sem fazer muitos rodeios. A sua precisão está exatamente nisso, né? Então, onde é o lugar da cirurgia? Qual é o tipo de enfermidade? Vai exatamente naquele local. Então, é zeloso, né? Ele vai cuidar direitinho daquilo que é colocado em suas mãos, né? Normalmente, o brinquedo de uma criança fleumática vai durar mais tempo do que o brinquedo de uma outra criança que não seja fleumática, de um sanguíneo, por exemplo, e normalmente não dura muito tempo, né? O sanguíneo quebra logo os seus brinquedos, mas o fleumático normalmente é zeloso, é muito cuidadoso com aquilo que é colocado em suas mãos. E assim como o melancólico também é uma pessoa muito confiável, por ser uma pessoa discreta, por ser uma pessoa que guarda segredos, por ser uma pessoa responsável, por ser também uma pessoa muito simpática. Normalmente o fleumático é muito confiável, é muito conselheiro. E não é apenas conselheiro, mas principalmente ouvidor. Ele tem uma capacidade, uma habilidade muito grande de ouvir as pessoas naquilo que as pessoas estão tentando falar, tentando tratar sobre suas próprias vidas. Então, assim, essas são as mais extraordinárias qualidades de uma pessoa fleumática. São muitas qualidades, mas que a gente não vai ter tempo de tratar aqui, né? O programa não vai nos permitir, o horário não vai nos permitir. Mas nem tudo na vida do fleumático também é flores, porque o fleumático também tem os seus calcanhares de Aquiles, tem também os seus pontos fracos e tem os seus pontos a serem trabalhados, ou, se você preferir chamar, os seus pontos negativos. Um deles o fleumático também é muito frio. O fleumático também é calculista. Então, às vezes, o seu humor sarcástico é quando ele precisa dar determinadas respostas a algumas pessoas, também uma agulha, uma peixeira, uma espada que fere. Então, o fleumático também é uma pessoa fria. É por esta razão que a fleuma significa a ausência de emoção. Há muita frieza também no coração de uma pessoa fleumática, apesar de ser uma pessoa de bom coração. Mas quando ela quer ferir, ela fere. Quando ela quer machucar, ela machuca.
Quando ela quer ser indiferente, ela se torna indiferente. Quando ela quer fechar as portas da simpatia, ela fecha as portas da simpatia, sem fazer terror, sem fazer barulho, mas a sua habilidade sarcástica é tão grande que, às vezes, sem falar, ou falando baixo, ou usando poucas palavras, o fleumático tem uma capacidade muito grande de ferir a pessoa. Então, o fleumático também é frio e é calculista, né? Você vê aquela calma toda, aquela tranquilidade aparente toda, mas não brinque não. Porque o fleumático também tem uma espada afiada na sua bainha. Uma outra coisa que é uma situação que precisa ser trabalhada na vida do fleumático é que é uma pessoa que não se envolve facilmente. É muito raro o fleumático envolver-se emocionalmente com uma situação. Então, ela vai ser precisa, ela vai fazer aquilo que precisa ser feito em determinado tempo, segundo aquilo que a situação lhe dá condições, no seu tempo devido, mas ela não vai se envolver emocionalmente. Então, assim, por ser muito fria, a sua emoção, ela não se entrega. Exatamente por essa indisposição de ter trabalho, por essa indisposição de se desgastar, por essa indisposição de usar energia para poder resolver questões, ela também poupa a sua emoção. É por isso que o fleumático se envolve muito pouco com a vida de qualquer pessoa. Ele assiste, é um espectador de situações, de problemas, mas raramente vai se envolver com algum tipo de situação, raramente vai vestir a camisa de um determinado ideal, ela prefere deixar a vida se levar. E ela, a pessoa fleumática, fica no seu canto. Também, como já dissemos antes, é uma pessoa que não demonstra muitos sentimentos, né? Então, às vezes, você, por exemplo, ficar muito tempo numa relação com uma pessoa fleumática, você pode sentir a falta daquele calor do sanguíneo, ou daquele romantismo do melancólico, ou até daquele ciúme da pessoa colérica. Você pode até sentir falta de uma dessas coisas, porque o fleumático não é de demonstrar nenhum tipo de emoção. Se subiu a ladeira, deu. Se não subiu a ladeira, também não deu. Ele não vai demonstrar muitos sentimentos em relação a determinadas coisas, e às vezes a pessoa que está assim com muita vontade, né, de receber um abraço, de receber um elogio, de receber um aperto, até uma reclamação mais ardente de vez em quando, raramente vai receber isso por parte do fleumático, porque ele tem muita dificuldade de demonstrar os seus sentimentos. Uma outra coisa que precisa ser trabalhada na vida do fleumático é que ele também é muito moroso e indolente. Ou seja, ele se demora muito, é tardio naquilo que vai fazer. E não tem muito interesse em fazer muitas coisas na vida, né? Então, é uma pessoa que precisa muito ser arrastada, ser puxada, ser provocada para resolver certas questões na vida, porque não é uma pessoa que tenha muito envolvimento com a velocidade ou pressa de se envolver com algum tipo de coisa, né? É também muito desmotivado. Não é uma pessoa assim cheia de energia, aquele tipo de pessoa para quem você vai dizer assim: olha, estou com um projeto aqui maravilhoso, qual é a sua opinião? Aquela cara de paisagem, aquela resposta fria, tão em baixo tom, que às vezes você se sente também desmotivada, assim como essa pessoa é desmotivada. Então, por ela ser desmotivada, por exemplo, ela precisa muito ser empurrada para fazer as coisas. É por isso que, normalmente, numa relação de casamento, ela vai se dar bem exatamente com seu par opositor.
apesar de parecer que não, ela às vezes precisa ter um colérico lhe empurrando ou lhe arrastando para fazer determinadas coisas. Aí ela consegue produzir mais. Ela consegue produzir mais quando ela tem alguém que lhe motiva, né? Que lhe empurra, que lhe pressiona a tomar determinadas atitudes na vida. Também é uma pessoa bastante egoísta. A pessoa fleumática também é egoísta, né? Ela não quer muito dividir aquilo que é seu. Ela é do tipo farinha pouco, meu pirão primeiro. É também uma pessoa bastante econômica, mãozinha fechada, pessoa pão dura, uma pessoa que não tem muita disposição para gastar aquilo que adquire, não. Ela gosta muito de segurar aquilo que tem. A pessoa fleumática não é uma pessoa muito generosa, muito de mão aberta. É também uma pessoa temerosa. Não temerosa no sentido da coragem demasiada. É temerosa no sentido de temor mesmo, no sentido de ter medo de tomar decisões, de reagir. Então, tudo está esbagaçando na vida dessa pessoa e essa pessoa não toma uma posição muitas vezes porque ela é temerosa, ela tem medo de reagir. Porque tem o temeroso, cujo significado mais antigo era aquela pessoa que pensava que tinha coragem, mas ia para frente de uma batalha sem proteção. Então é ir além da coragem, né? Porque coragem, que é a ausência de medo, é a capacidade de você enfrentar as guerras. Mas a coragem precisa ser inteligente. Será que eu posso ir para frente daquele batalhão ali sem uma proteção, para aquela guerra sem uma proteção? Eu não posso. Eu não tenho recursos para me proteger, né? Será que eu posso ir para a rua sem máscara? Será que eu posso ficar vivendo aí sem lavar as mãos, não dando importância, por exemplo, para o que está acontecendo no nosso mundo, o coronavírus? Isso é temeridade, no sentido de você achar que é corajoso, mas na verdade você está abusando da sorte. É o que Jesus chamaria de tentar a Deus. Mas no caso do fleumático, ser temeroso é exatamente ter medo de tomar uma posição, de tomar uma iniciativa na vida. E é um conservador obstinado. Então, às vezes, por ser muito conservador, ele vai ficar naquela mesmice ali, naquela rotina, naquela situação parada a vida inteira e não vai ter nenhum tipo de graça, de novidade na sua existência, porque é um conservadorismo assim muito obstinado. Não se abre para as novidades e às vezes as novidades que são boas e que podem mudar a sua vida, mas o espírito de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, deixa eu morrer assim. Tá tudo bem, tá tudo legal, tá tudo de boa. Então esse é o espírito do fleumático, que é um espírito conservador, obstinado. É também uma pessoa muito indecisa, né? Ela não consegue tomar decisão com facilidade, é cheia de dúvidas, cheia de temor, cheia de conservação. Então ela não consegue tomar uma decisão, às vezes imediata, uma decisão rápida, por causa da sua indecisão. E é também uma pessoa que analisa as outras pessoas com uma certa indiferença e desdém. Ela gosta de desdenhar do que é dos outros e ela olha para as outras pessoas com muita indiferença. Então, não é uma pessoa com muita apatia. Ela não gosta muito de ver nas outras pessoas as qualidades que ela tem. Ela prefere procurar defeito nas outras pessoas e desdenhar as outras pessoas, ou seja, desvalorizar aquilo que as outras pessoas têm como os seus próprios valores, os seus próprios princípios, os seus próprios talentos. Nós temos na Bíblia Sagrada, por exemplo, a pessoa de Abraão como sendo um exemplo de pessoa fleumática, onde nós temos aqui muitas qualidades que foram apresentadas da pessoa fleumática e temos também pontos a serem trabalhados. Abraão é um homem em que se percebe claramente, por conta do material disposto na Bíblia Sagrada,
a sua disposição humoral para a predominância do temperamento fleumático. São pessoas que podem ser bons diplomatas, professores, técnicos e também administradores, exatamente por causa das suas qualidades desse temperamento. Então, ok, nós encerramos aqui e agora o tema temperamentos. Os 4 temperamentos são sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Amanhã o programa Paz no Lar vai ser apresentado da rádio Melodia FM, como nós já comunicamos aos irmãos. Então, nesse horário de 8 às 9, nós não teremos o programa. Vamos ver a possibilidade de transmiti-los ao vivo, né, por meio das redes sociais, além de transmiti-lo por meio da rádio 87,9, que é a Melodia FM. Tá? Amanhã a gente avisa você por meio do Instagram, por meio do Facebook, qual vai ser o nosso canal e por que meios a gente vai conseguir transmitir o nosso programa de amanhã, tá certo? Terça e quarta, portanto, é pela Rádio Melodia. Quinta-feira, a gente volta nesse horário aqui de 8 horas, tá? Terça e quarta, 10 horas na Melodia. Quinta-feira, a gente retorna para esse espaço aqui às 8 da noite, tá certo? Vamos fazer uma oração antes de encerrar? Deus querido, nós te agradecemos por essa noite, por cada pessoa que está conosco, por cada pessoa que se percebeu de algum modo nesse trato que fizemos sobre a temática temperamentos, e que o Espírito do Senhor nos ajude, ó Deus, a nos enxergar, a nos perceber e também a tomar decisões que glorifiquem o nome do Senhor na nossa vida. E as nossas reações internas diante das motivações externas glorifiquem o teu nome diante dos homens. É o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.